Boa sexta-feira, meus queridos piratinhas. Tudo bem, gente? Muito obrigado, hein, pra galera que mandou mensagem, ou muito preocupada, ou extremamente curiosa para saber o que tinha acontecido com o meu rosto, com o meu olho. Algumas boas piadas, outras com completa falta de criatividade. Perguntando, de tanto ver a seleção brasileira, de tanto ver o Barcelona, apanhou da Clara. Enfim, tudo certo, tá? Tem algumas perguntas aqui sobre cirurgia, sobre a cirurgia que eu fiz. Para quem não sabe, eu fiz cirurgia de hipermetropia, tinha 7 graus, fiz nos dois olhos. Semana passada eu fiz no olho direito e ontem eu fiz no olho esquerdo. Tudo completamente bem, tô curado já, enxergando bem e sem nenhuma dor. Só não posso fazer exercício e nem entrar na água, tipo piscina ou mar, por um mês, que é pra. Não pode ter pressão ocular. E água pode, o cloro ou o sal, infeccionar. Então, tirando isso, tudo certo. Já voltei da clínica de ônibus e vida normal. Amanhã eu vou para Madrid, inclusive. Teremos uma entrevista exclusiva especialíssima nos próximos dias para vocês acompanharem. Então, muito obrigado para todo mundo que mandou. E agora eu vou responder as perguntas de vocês. Algumas acho que ainda estão relacionadas. A primeira que eu estou vendo que já está. E algumas ainda acho que tem alguma coisa sobre a cirurgia. E bastante sobre futebol e aleatoriedades, porque é sexta-feira. E as aleatoriedades fazem parte do nosso final de semana. O Caio Pinheiro, fala MB. Detalhes da cirurgia, fez ela acordado ou totalmente anestesiado? É acordado, olhinho aberto, então você vê que alguma coisa está passando perto do seu olho, mas você não sente nada no olho, nenhuma dor. Os colírios que ardem um pouquinho doem mais, então assim, zero dor. E além de tudo, tem uma sedação gostosinha, fala umas bobagens, fica meio grog, dá uma larica. Cheguei em casa, semana passada eu pedi 2 pizzas, ontem eu pedi japonês, e deixa a boca muito seca, mas totalmente acordado. Dá para sair caminhando da clínica normal. Dr. Silas Franco. Barça tem orçamento para aumentar o salário do Lamine Yamal ou tem preocupação em perdê-lo? Eu acho que não tem uma preocupação tão certa em perdê-lo, ele ainda tem 2 anos de contrato. O Barça fez um contrato com ele com 16 anos, né? É um contrato já forte. Não podia fazer um contrato de mais do que 3 anos. Quando você tem 16, o máximo de tempo permitido são 3 anos. Mas eu acho que já é até um contrato com uma renovação já prevista mais para frente. Mas hoje saiu a notícia que o Jorge Mendes, que é o empresário do Lamine Yamal, está querendo uma subida salarial para ele. Não sei se é certo subir muito o salário agora, com 17 anos, porque se ele esse ano for bem de novo, aí ano que vem você sobe de novo, sobe de novo. Daqui a pouco ele tem 21, 22 anos e já tem um salário que praticamente não dá para pagar. Isso normalmente afeta os padrões salariais do resto do time, né? Então, acho que é certo melhorar o contrato dele, acho que não tem nenhum medo de perder. Tudo isso que está saindo de proposta doida que chega do Paris Saint-Germain e tal não é verdade, não tem proposta pelo Lamine Yamal, porque todo mundo sabe que ele não vai sair do Barcelona, que tem uma multa altíssima e que ele não quer sair. No ano que vem, se o Barcelona não melhorar esse contrato, que vai faltar um ano só para terminar, aí sim pode ter problema. Mas acho que só pode fazer o próximo contrato quando tiver 18 anos, um contrato maior. Então acho que no ano que vem é mais normal que o Barcelona faça um contrato mais potente para ele de 5 anos. Mas não precisem se preocupar, pelo menos de princípio, nesse momento, com perder Lamine Yamal. Ele não quer sair, ele tem um bom contrato aqui, o Barcelona não quer negociar, então não chegou proposta, então de momento não precisem se preocupar com nada. Alexio, de fato. Marcela, começou muito bem. Você concorda com as falas do Textor sobre a implementação do Fair Play no Brasil? Eu sou extremamente favorável a implementar o Fair Play no Brasil. Eu odeio que seja um campeonato de quem tem o pai mais rico, né? E não um campeonato de futebol. Mas as falas do Textor eu acho que são completamente desconexas da realidade, né? O Textor é um sujeito pouco agradável para mim, tá? Assim, eu não gosto dele. Me parece muito desconectado do Brasil, da realidade, da cultura do futebol brasileiro e que é um excêntrico norte-americano que quer levar a cultura dele, a forma dele fazer as coisas para o Brasil. Ele tem falado, por exemplo, que o Bahia vai roubar o almoço dos outros e tal, e preocupado com os salários do Bahia, que não tem nem a 10ª folha de pagamento do futebol brasileiro. Eu acho absurdo quando o Botafogo está pagando 20 milhões de euros no Luiz Henrique, pagou não sei quanto no Almada, dinheiro esse que o Botafogo também não faz. Né? O Botafogo não produz a quantidade de dinheiro para as contratações que ele está fazendo. Né? Então, o Textor tem que olhar primeiro para o clube dele, antes de falar do clube dos outros. E outra coisa é que, claramente,
pelo que ele já disse, alguns jogadores vão passar um período no Botafogo depois de ir para outros clubes do grupo na Europa. O que eu também acho um problema, tá? O Manchester City agora comprou o Savinho, do Girona. E teve que pagar o que era mais ou menos o valor de mercado do Savinho. O valor de mercado era entre 25 e 30 milhões de euros, e o Manchester City pagou 25 mais 15. Porque não dá para você contratar os jogadores, colocar ele em outros clubes e depois trazer para o seu clube sem fair play, né? Trazer ele por nada. Por exemplo, imagina que qual que é o clube dele? É o Olympique de Marselha, o clube do Textor? Agora eu não lembro. Crystal Palace. Crystal Palace na Inglaterra. Imagina que o Crystal Palace quer contratar o Saka do Arsenal. Aí o Saka custa 100 milhões de euros. Aí ele contrata o Saka para o Botafogo e depois ele é repassado para o Crystal Palace, sem o Crystal Palace ter pagado nada, ou pagando muito pouco. Isso é claramente o Botafogo sendo utilizado para levar um jogador para lá e burlar regras de fair play financeiro. E eu acho que esse é o plano do Textor, de usar o Botafogo para fazer isso para outros clubes. Então eu acho que é uma manobra, ele está usando o Botafogo como um clube de manobra. Claro que o Botafoguense está feliz, porque nesse momento é o líder do campeonato, eu tenho medo a médio e longo prazo o que isso pode gerar, porque se agora chegar no mercado de verão e tiver 2 ou 3 jogadores do Botafogo muito bem, o Textor quiser levar embora, acho que ele não vai ter nenhuma pena de levar, ele não tem aparentemente nenhum apreço pelo Botafogo para deixar os jogadores lá. Fora ele colocar em xeque a credibilidade do futebol brasileiro e nada a ser feito com ele, né? Então, para mim, é uma figura que acrescenta muito pouco ao futebol brasileiro, que mais atrapalha do que ajuda. Repito, é um cara desconectado da realidade e da cultura do brasileiro, mas eu sou completamente a favor do fair play. Para o Botafogo, para o Bahia, para o Cruzeiro, para o Atlético Mineiro, para o Palmeiras, né, que cresceu via dinheiro da Leila e Crefisa. Acho que todos os clubes só têm que gastar o dinheiro que eles produzem. E acho que eles têm que lutar em conjunto para que a divisão de dinheiro seja mais justa, de televisão e do que mais eles puderem. Então, acho que tinha que ter assim, um limite, uma regulamentação para que tudo isso fosse mais bem feito. Francamente, Bruno, uma seleção brasileira somente com jogadores do Campeonato Brasileiro poderia dar certo? Não faz nenhum sentido, francamente, Bruno. Qual que é o motivo de convocar só jogadores que atuam no Brasil? Eles são os melhores? Ou você está sugerindo que os jogadores que não atuam no Brasil têm menos compromisso, querem menos, se sentem menos jogadores da seleção? Então, não tem nenhum sentido. A seleção brasileira tem que ter os melhores jogadores porque o técnico quer jogar. Então, se o técnico quer jogar num 4-3-3 assim, num 4-4-2 assado e tal, ele tem que convocar os melhores jogadores que se adequem na forma de jogo que ele quer. Não, eu acho que não só os melhores jogadores, tá? Os melhores jogadores para o que o técnico quer fazer. Se eles atuam no Brasil, na Europa, na Arábia Saudita, em qualquer lugar, não tem problema. Convoca de onde for, depois vamos ver se o cara rende ou não. Agora, só porque está no Campeonato Brasileiro, isso não faz com que o jogador seja mais identificado, melhor, mais preparado. Não tem nenhum sentido nisso daqui. Salviano. Deve ser Salviano, ele colocou um 7 aqui no meio do nome dele. É loucura minha considerar o Lewandowski quase ídolo do Barça, considerando o contexto que... E depois não teve resto. É loucura sim. Lewandowski está aqui há 2 anos, fazendo os golzinhos dele, mas, cara, o Barcelona é um clube de 125 anos. Para ser ídolo desse clube, porra, olha os camisas 9 do Barcelona que fizeram, quanto tempo ficaram, que ganharam, a identificação que eles tiveram. Então, é bastante loucura pensar isso sim. Está longe de ser um ídolo. É um bom jogador que está passando aqui, como vários bons jogadores já passaram. J. Vitor 011, que é João Vitor 011. Se o Nico chegar, qual seria seu, caps lock aqui, meio campo ideal? Observação, todos saudáveis e todos em bom nível. Eu tenho dúvidas, eu acho que seria Gavi, Gundogan e mais um. Pelas características, para se complementar o Frenkie de Jong. Frenkie de Jong e Gavi, o Gundogan na frente, depois Lamine, Nico e Lewandowski. Um 4-3-3 formado assim. Com Pedri no banco de reservas para o Gundogan, com Firmino também no banco de reservas, podendo jogar ou no lugar do Gundogan ou do Gavi, o Pedri é a mesma coisa. Mas por isso eu acho que o Barcelona precisa de um meio-campista físico, porque o Frenkie de Jong para mim não encaixa. Não sei se com o Hans Flick ele vai encaixar, mas acho que o Barcelona precisa de um meio-campista forte para disputas físicas, disputas aéreas e que ainda assim jogue bem.
que é o caso, por exemplo, do Zubimendi, que é o caso do Onaná, que é um pouco menos o caso do Mikel Merino, porque é um jogador, acho que mais avançado, acho que tem que ter mais um protetor físico. E nem Gavi nem Frank de Jong são tão protetores assim, eles tendem a sair mais para jogar. Acho que é uma posição que falta, mas seria Frank de Jong, Gavi e Gundogan, no meio campo ideal. A Teidson. Fala, MB. Compensa mais trabalhar com a internet do que com a TV no seu ramo? Quais as diferenças? Eu acho que a diferença é que na televisão a gente está mais preso ao que talvez os nossos chefes, o que as empresas querem que a gente faça, né? Tem limitação de tempo na televisão, tem limitação de espaço que você tem, e na internet não. Na internet, se eu quiser abrir aqui um vídeo e falar durante 1 hora, que é normalmente o que eu faço toda sexta, eu posso fazer. Então, depende o que compensa mais. Se você já tem uma boa base de seguidores, de gente que te acompanha e tal, a internet pode ser melhor do que a TV. Você se comunica da sua forma, você se comunica para o seu nicho, para o seu público, e na TV você está falando mais em geral. Agora, se você é uma pessoa que ainda não tem essa base construída, se você ainda não é uma pessoa, por assim dizer, conhecida na internet, vai montar um canal de YouTube, possivelmente não vai te dar tanto retorno assim. A mesma coisa canais em redes sociais do que a TV pode te dar. Então depende do perfil de cada profissional. E tem gente também que não se sente à vontade, ligando um telefone e dando opinião, falando sobre várias coisas e tal. Precisa de disciplina, precisa de estudo. Na televisão, você vai fazer uma reportagem, é de 1 minuto e meio, 2. Aqui você vai fazer um vídeo de 10, 15, 20, 1 hora. Então, acho que não tem algo que compense mais do que o outro. Se você puder fazer o que eu tento, por exemplo, que é juntar todas as coisas possíveis, eu trabalho na televisão de um jeito, na rádio de outro, aqui na internet de outro, você chega a mais público, você se comunica de formas diferentes, para públicos diferentes, e você também, claro, que recebe de fontes pagadoras diferentes, né? Uma TV, a internet e também o rádio. Eu acho que é o ideal, se você puder fazer todos. Agora, se tiver que escolher um ou outro, depende. Se você tiver 200 mil seguidores, talvez a internet seja melhor. Se você tiver 5 mil, talvez a televisão vai te ajudar a ter mais seguidores, ser mais conhecido para depois ir migrando para a internet. Matheus Pascoal. Fala, MB. Vendo Yamal na Euro, devemos refletir sobre dar chances ao Estevão na Seleção? Eu acho que aqui tem algumas diferenças. Que, por exemplo, se não fosse o Lamine Yamal, a Espanha não tinha um outro grande ponta-direita para escalar. Então a Espanha não forma tantos jogadores como o Brasil. Então por isso acho que eles tiveram que apostar num jogador de 16 anos, dar chance, oportunidade, tempo para ele. Porque se não fosse ele, não tinha outro. Cara, o Estevão tem 17, aí tem o Savinho do Manchester City de 19, aí tem o Rodrigo da seleção, do Real Madrid de 24, aí tem o Rafinha do Barcelona de 27. Num período de 10 anos, a gente tem 4 atacantes. Barcelona, Real Madrid, Manchester City e Palmeiras, daqui a pouco Chelsea. O Brasil tem muitos jogadores, produz muitos jogadores. Então se o Estevão tem que esperar e joga o Savinho, ou joga o Rodrigo, ou joga o Rafinha na ponta direita, eles têm totais capacidades de manter um bom nível da seleção. Com a Lamine Yamal era diferente. Na Lamine Yamal a seleção espanhola tinha mais dificuldade de achar uns jogadores daquela característica com aquela qualidade, apesar dele ter uma idade muito curta, muito pequena. Agora, que os bons jogadores têm que ter chance, mesmo sendo jovens, acho que sim. A seleção brasileira tem mais pressão do que a espanhola, tá? Se a Espanha não tivesse ganhado a Euro, não teria acontecido nada por aqui. Se ela não tivesse ganhado, tivesse jogado mal, aí sim. Aí eles se questionariam se é esse técnico, se é esse grupo de jogadores, se tem que ser. Agora, se não tivesse ganhado, mas jogando bem, sendo superada simplesmente por algum outro que jogou melhor, no Brasil a gente é muito mais crítico com a seleção brasileira, a gente espera muito mais da seleção, a gente espera título a todo momento. A gente normalmente não joga bem, a seleção brasileira normalmente joga, pode até competir como era do Tite, né? E assim, era realmente bastante competitiva, mas não saltava aos olhos de futebol agradável de se jogar. Então, tudo isso interfere na hora de você colocar um jovem de 17 anos para jogar. Acho que o Estevão daqui a pouco tem que estar por ali, mas a posição dele está muito bem servida, não é nenhum absurdo se por enquanto ele não estiver, ele não jogar, pelo menos por enquanto. Copa do Mundo ele vai ter 19 anos, já vai estar um pouco mais preparado, vamos ver como é que os outros se desenvolvem também. Levi Vieira 11. Você acha que foi melhor para o Douglas Luiz deixar o Aston Villa e ir para a Juve? Acho que foi sim. Por mais que o Aston Villa tenha sido quarto colocado da Premier League, esteja na Liga dos Campeões e tal, eu estou gostando do perfil de contratações que a Juventus está fazendo com o Thiago Motta.
ou pelo menos que está pretendendo, não foram tantas assim, mas o que está pretendendo com o Thiago Motta. Acho que é um técnico que vai desenvolver bem os jogadores, assim como o Unai Emery já ajudou. Mas a Juventus é um clube grandíssimo, gente. Juventus é um dos maiores clubes do mundo e o Aston Villa não é. Então, é normal que a Juventus brigue por títulos, que ele seja campeão, isso é tudo muito importante na carreira de um jogador. E a gente já viu recentemente que se é para estar na Premier League, nos maiores clubes, eu acho que vale a pena. Se é para estar num clube mediano ou um grande clube da Itália, talvez um grande clube da Itália seja melhor para o jogador, para felicidade, para satisfação. Todo mundo quer ser campeão, ninguém quer ser quarto colocado. E a Juventus, o normal é que brigue pelos títulos na Itália. E outra coisa, repito, é um grandíssimo clube, tá? A Juventus é um dos maiores clubes do mundo e o Aston Villa não é. Então, pro Douglas Luiz é ótimo o que ele está fazendo. E para uma Juventus, como foi dos últimos anos, mais triste, duro, uma Juventus mais cinzenta, aí eu já acho que não agregaria tanto. Mas esse time que promete mais, com um técnico que promete mais também, eu acho que é um bom movimento sim. Matheus Travaglia, ou Travaglia, acho que é Travaglia, deve ser Travaglia, porque quando é GL em italiano a gente não fala o G, Travaglia. Você acha que o Vitor Roque será titular do Barcelona na temporada 2025-26? Matheus, meu amiguinho, a gente não sabe nem se ele vai ficar. E também a gente não sabe se ele ficar, se ele vai jogar bem. Para ele ser titular na próxima temporada. Então, assim, se você me faz uma pergunta dessa daqui a um ano, eu não sei te responder. Porque tem que esperar para ver o que vai acontecer com o Vitor Roque. Nesse momento, o futuro dele é incerto aqui. Ele está treinando, o Hans Flick queria observar, está observando. O Barcelona muito provavelmente vai ter que vender jogadores para compensar os 40 milhões que não entrou da Líbero. E pode vender o Vitor Roque, o Ferran, o Frenkie de Jong. Poderia ser o Ronald Araújo com a lesão de 4 meses, fica quase impossível de vender ele nesse verão. Então o Vitor Roque é um dos jogadores que pode ser vendido para equacionar as contas do clube. Nesse momento ele não está nem inscrito, nesse momento ele inclusive perdeu o número. Então, se ele vai ser titular na próxima temporada, vai depender muito do desempenho dele nessa temporada. Se ele vai ficar, se ele vai se desenvolver, se ele vai se adaptar, se ele vai, na medida que ele for tendo minutos no lugar do Lewandowski, mostrar se é um atacante confiável ou não. Acho que agora a gente tem que começar a avaliar o Vitor Roque. Os primeiros meses daqui, vocês lembram que eu falava, ó, zero críticas. Ele está chegando num lugar para conhecer. A partir de agora, que ele treinar pré-temporada, mais adaptado, começar do zero igual todo mundo, a partir daqui a gente pode avaliar o Vitor Roque. Uma foto agora aqui do meu sofá, tem uma foto da minha antiga lente de contato e volto aqui para as fotos de vocês. Genésio RQN. O Barça esfriou o interesse em Bernardo Silva e Kimmich? Esfriou. São duas posições ou duas características de jogadores que o Barcelona não considera primordial nesse momento. Porque o Xavi jogava com um volante centralizado, 2 meias e 2 pontas e um centroavante. Né? Então, nessa de jogar com 2 meias, um desses meias podia ser o Bernardo Silva. E para jogar com 2 volantes atrás e um meia só, ali você já tem Gundogan, Pedri e Firmino que podem fazer esse papel. O Bernardo poderia jogar o quê? Na ponta direita. Já tem o Lamine e já tem o Rafinha. É um investimento que não é tão necessário. E o Kimmich também, porque jogadores da característica do Kimmich, meio-campistas mais de jogar com a bola no pé, de manter posse de bola e tal, o Barcelona também já tem. Então o Barcelona quer esse perfil mais físico no meio-campo, coisa que o Kimmich não é. Então eram duas contratações para que o Xavi queria jogar fazia mais sentido e para o que o Hans Flick quer jogar não fazem tanto sentido assim. O Kimmich até poderia ser esse segundo meio-campista, não mais físico, mais o Kimmich. Mas aí você já tem o Pedri que pode fazer isso, o Gundogan que pode fazer isso, o Gavi que pode fazer isso. Então já tem uns 3 caras que podem fazer isso. Você precisa da outra função que você tem mais ou menos só o Frenkie de Jong que possa fazer. Por isso, sim, esfriou. E repito, gente, o Barcelona vai contratar talvez um atacante pela direita, talvez, em segundo lugar, um meio-campista físico. E se tiver uma oportunidade, por exemplo, do Dani Olmo, o Dani Olmo eu acho que só viria se o Barcelona conseguisse vender um jogador da posição, que seria Pedri ou Gundogan. O Gundogan tem mais um ano de contrato, tem um dos salários mais altos do elenco, o Gundogan ganha 10 milhões de euros por ano líquido, então acho que a saída dele abriria espaço para a chegada de um outro. Então, se conseguisse negociar o Pedri ou o Gundogan, acho que poderia trazer o Dani Olmo. Se não, acho que ele compete com o Nico Williams, que pode jogar tanto aberto pelo lado, o Dani Olmo pode fazer isso,
ou pode jogar na posição de 10, né? De enganche. Jogador atrás do centroavante ele também pode jogar. Coach, e tirando isso tudo, tentar ficar com o Cancelo, porque não vai achar muito lateral no mercado também, o Cancelo quer ficar, mas o Manchester City vai fazer jogo duro querendo vender e o Barcelona vai tentar renovar o empréstimo. Tirando isso, acho que não é para se esperar nada mais no mercado do Barça. Coutinho.Bernardo 3. A pré-temporada é importante para o clube ganhar dinheiro com marketing indo em outros países? A palavra marketing, aqui eu entendo o que você quer dizer, ela não é exatamente a mais bem empregada, né? Os clubes vendem os jogos, então eles ganham dinheiro de televisão, de promoção e tal, e às vezes ainda ganham alguma coisa de bilheteria desses jogos. Então é ali que eles ganham dinheiro. O marketing é importante para ir para os Estados Unidos e ter a marca mais conhecida nos Estados Unidos, manter e angariar novos fãs nos Estados Unidos, ou na Ásia, ou na Oceania. Normalmente eles vão na China, Japão, Austrália ou Estados Unidos, para esse tipo de coisa. Então é muito importante, os clubes ganham aí 10, 15, 20 milhões de euros nessas pré-temporadas. Fazer acordos e ficar conhecido e fortalecer a marca é muito importante. E é quase isso, tá, que serve a pré-temporada, porque, por exemplo, o Real Madrid está fazendo a pré-temporada sem os jogadores da Euro, sem os jogadores que chegaram até a semifinal de Copa América, o Barcelona a mesma coisa, o Barça ainda está perdendo jogador como Paulo Barça para a seleção olímpica. Então, os primeiros dias de treino do Hans Flick aqui, sendo com um grupo muito reduzido, muitos jogadores que nem vão ficar, muitos jogadores do time B, nem para treinar os caras e tal, serve tanto assim. Lá para o final de julho, para o início de agosto, é que os caras vão começando a chegar. A pré-temporada do Barcelona nos Estados Unidos acaba dia 7 de agosto. Eu acho, e o Campeonato Espanhol começa dia 18 de agosto. Então o time vai chegar aqui dia 8, vai começar a treinar dia 9, cara, vai ter uma semana de treino com todo mundo só. Então a pré-temporada, esse ano, por exemplo, para um clube como o Barça, para o Real Madrid vai ser um pouco diferente porque ele tem a Supercopa, mas o Barça serve de parâmetro como quase todo clube, não só espanhol, mas europeu. Nem para dar entrosamento para os caras e para o técnico treinar muita coisa dá tempo. Tem uma semaninha aí de treino só. Realmente, pré-temporada hoje em dia é só para ganhar dinheiro. Tons Kosminski. Tons Kosminskis. Ou então é Tons Kosminski. Vai saber. Beckler, o que acha de Lamine não pegar a 10 e tirarem o número do Rock? Eu gosto do Lamine não pegar a 10. Tinham me falado que foi oferecido a ele e que ele não... O Gerard Romero deu essa notícia, para começar. Gerard Romero deu essa notícia, que ele não quis a 10 para deixar com o Ansu Fati por respeito. Também tinham me falado que tinham oferecido para ele que ele não queria. Não me falaram o motivo, se era por causa do Ansu Fati, se era por causa de pressão. Só me falaram que tinham oferecido e ele não queria. Ele pega a 19, que foi o número que ele usava na Espanha, então ele vai se identificando com esse número por enquanto. Eu acho que é positivo, tá? Eu acho que teve uma pressão externa com a saída do Messi e que o Ansu Fati assumisse a 10, que não foi boa. Acho que dentro do clube não consideravam que ele era o substituto, que ele era o novo Messi, e tudo isso eu não acho que isso tenha pesado tanto na cabeça dele, ou pelo menos que o Barcelona tenha construído isso. Embora tenha construído que era um jovem de muito valor, um jovem de futuro, essas coisas. Assim como está fazendo com o Lamine Yamal também. Mas eu admito que pode ter pesado. Então que não pese o próximo, acho bom, né? Que não dê a camisa 10 para um menor de idade. O Messi, por exemplo, já tinha sido segundo e terceiro melhor jogador do mundo, com a 19 inclusive, né? Ele estreia com a 30 e depois 2007 e 2008 o Messi fica no pódio de premiação individual. Só depois, em 2009, com a saída do Ronaldinho, ele assume a 10. Então eu acho ok, um jogador menor de idade não seja o 10 do Barcelona. Acho correto, pés no chão, calma, ele vai ter tempo para ser, nenhum problema. Tirarem o número do Vitor Roque, de um ponto de vista de venda de camisa, marketing, marca, tudo isso, é importante o Lamine ser o 19, porque já vai identificando, ele já foi na Espanha, é um número que já foi do Messi, que já foi do Kluivert, que já foi de outros jogadores importantes por aqui, e o Lamine é considerado um desses jogadores importantes assim. E o Vitor Roque chegou com um número temporário, de meio de temporada, chegou em janeiro, o número estava ali solto para ele. Estrategicamente é melhor que fique com o Lamine que com o Vitor Roque, que nem se identificou tanto assim com 9, sabe? Com 19. 19 acho que não era um número tão importante para o Vitor como é para o Lamine, porque foi campeão europeu com esse número nas costas. Então, tirar o número do Vitor Roque, para mim só mostra que o Vitor Roque está numa situação aqui incerta nesse momento,
e que deem um número para o Lamine, que façam um bom marketing em cima disso, que venda a camisa, eu acho bastante positivo. Daniel Mendes, usando um 3 no lugar do E e depois 2 S. Você acha que Vitor Roque não vai ter mais espaço no Barça por conta de Yamal e Nico? Por conta desses dois, não, porque um é ponta direita e o outro é ponta esquerda. O Vitor Roque não é nenhuma dessas duas posições. Se ele vai ter espaço ou não vai depender do mercado do Barcelona. Se o Barça vai conseguir vender outros jogadores, se vai precisar vender e como que ele vai nos treinos. Repito, agora ele começa do zero igual aos outros. Ele passou um período que eu acho que ele não deveria nem ser avaliado, porque chegou no meio de uma temporada com um clube com muitas mudanças. E ele chegou fisicamente bem diferente dos outros, né? Uma lesão que tirou ele fora de campo 2 meses, aí tirou um mês de férias, aí casou, aí chegou aqui no meio da temporada, então nas primeiras semanas de treino ele já teve sobrecarga muscular, é muito diferente treinar na Europa e no Brasil, o nível, a intensidade. Então acho que agora ele vai se acostumar mais com a velocidade da bola, com a velocidade do jogo, com a velocidade que precisa de raciocínio, de tempo para passar, para se posicionar, para tomar decisões. Então acho que a partir de agora ele pode ser avaliado. A pré-temporada acho que pode ser muito importante para ele. Vários jogadores não estarão nos Estados Unidos, vários jogadores não vão fazer a pré-temporada. Numa dessas o Firmino aproveitou bem ano passado, o Vitor também pode aproveitar. Então acho que a pré-temporada para muita gente, como eu falei anteriormente numa pergunta sobre pré-temporada, para muitos jogadores ela não serve nem para ganhar ritmo de jogo. Para o Vitor acho que serve bem como avaliação. Vamos ver o que o Hans Flick vai falar dele. Semana que vem deve ter entrevista coletiva de apresentação do Hans Flick. E ele fatalmente será perguntado sobre o Vitor Roque, né? Vamos ver quais são as primeiras impressões dele do Vitor. Mas, repito, o futuro dele aqui é incerto. Barcelona, muito provavelmente, vai precisar vender alguém. O Vitor Roque é um jogador novo, valorizado. E se aparecer proposta por ele e ele gostar, eu acho que é possível que ele saia. Eu venderia outros jogadores antes. Por exemplo, acho que o Ferran Torres já chegou no limite de evolução que ele pode ter. O Vitor, a gente ainda não viu esse limite. Então eu venderia o Ferran antes do Vitor, mas talvez chegue proposta pelo Vitor e não chegue pelo Ferran. Eu venderia o Frank de Jong, enfim. Eu venderia outros jogadores que não o Vitor, mas pode ser que chegue proposta por ele, que ele goste, que o Barcelona também, e que seja um casamento que dure muito pouco. Matheus X Barbosa. Grande parte das promessas do Barça foram descobertas /apostas do Xavi. Hans Flick tem esse perfil? O Hans Flick trabalhou em base há algum tempo, né? Trabalhou como auxiliar, como técnico de base há algum tempo também. Eu acho que o perfil igual do Xavi é difícil de ter, tá? Que confia em jogadores de 16 anos, como ele confiou no Lamine Yamal e no Pau Cubarsí. O Pau Cubarsí estreia com 16 anos e 2 dias depois faz 17. E o Hector Forte também jogou aí com 17 anos. Que aposte que dê 50 jogos para um garoto de 16. E que o Pau Cubarsí, depois que estreou também, o Christensen nem jogou mais na posição dele e quase não jogou mais o Inigo Martínez, que ele jogou praticamente tudo, que aposte igual o Xavi apostou, acho muito difícil. E não só nesses dois. O Firmino também, né? Começou a treinar bem, jogador de 21 anos, 20 anos acho que tinha na época, era pro Barça B, começou a fazer a pré-temporada, foi bem. O Xavi deixou ficar e foi o vice-artilheiro do time na última temporada. O Xavi, com todos os defeitos e limitações que eu acho que ele tinha, essa aposta que ele fez pelos jovens, continuidade, confiança e que deixassem eles desenvolverem o seu futebol, mesmo que nem sempre jogassem tão bem assim, eu acho que nem Hans Flick nem outro terá. Isso é algo que o Barcelona perde com a saída do Xavi. Vamos ver se o Hans Flick vai dar muitas oportunidades ou não. Marc Casador agora está subindo para o time principal também. E como que vai ser a administração de minutos e de protagonismo que o Hans Flick vai dar para esses caras. Nicola, são 3 vezes. Poderia explicar o novo formato da Champions? Não poderia. Poderia sim. São 36 times e não mais 32. Eles não estão em grupos. Eles são divididos simplesmente por potes, pote 1, 2, 3 e 4, que é na hora do sorteio para definir os confrontos. Então cada time vai fazer 8 jogos, não são jogos de ida e volta. Você vai jogar 4 jogos em casa, 4 jogos fora, contra adversários diferentes. E você vai jogar contra um time do pote A, B, C e D em casa, A, B, C e D fora. Os 8 primeiros vão se classificar para as oitavas de final diretamente. Do 9º ao 24º se classificam para um playoff e se enfrentam. 9º contra 24º, 10º contra 23º
e por aí vai. Daí vão sair mais 8 classificados, e esses 8 vão jogar contra os 8 que tinham se classificado inicialmente. Então, o que ganha a Champions? Ganha 2 jogos a mais na primeira fase, ganha um mata-mata a mais, porque a gente vai ter oitavas, quartas, semi e final, e antes disso tem um playoff anterior, então ganha mais uma fase de mata-mata. E nessa primeira fase, anteriormente, um time era pote A, o Real Madrid. O Real Madrid ia jogar uma fase de grupos contra 3 adversários dos potes B, C e D. Dessa vez, o Real Madrid também vai enfrentar times do pote A. O Real Madrid e todos os outros times que são do pote A. Então a gente vai ter mais bons jogos, porque a gente pode ter Real Madrid-Manchester City, Real Madrid-Bayern de Munique, Real Madrid-Liverpool, a gente pode ter Real Madrid-Barcelona na primeira fase. Então, a gente vai ter melhores jogos na primeira fase. Dificilmente vai ter aquela questão da última rodada valer muito pouco, porque ou o time quer ficar de 9º a 24º na melhor posição possível para pegar um adversário em teoria mais fraco. Quem não está entre os 24 na última rodada talvez esteja brigando para estar. E quem está ali em 5º, 6º, 7º, 8º, talvez não tenha um lugar garantido também nas oitavas, porque ele pode ser ultrapassado por alguém, pelo 9º, 10º, 11º, e perder e ter que disputar o mata-mata mais. Então todo mundo vai ter que somar muitos pontos para se classificar. Então acho que a gente vai ter melhores jogos de times maiores se enfrentando, um mata-mata mais que já garante mais emoção, e mais datas de jogos. Então, além de tudo, a competição vai ficar maior. Eu acho bastante positivo. Tem mais detalhes aí de como é que é o sorteio e tal, mas a grosso modo é isso daqui e eu gostei bem, acho que vai ficar bem legal. Lucas Christian. Sem grandes estrelas, o PSG pode virar a chave e disputar bem a Champions? Acho que sim. O time tem lacunas, né? O Mbappé deixa uma lacuna muito grande de um cara que fazia quase 50 gols por ano. Na minha opinião, o Paris Saint-Germain não está preparado para disputar um mata-mata e disputar um título europeu com Barcola, Dembélé, Gonçalo Ramos e Colomani. Acho que precisa de um atacantezão que faça mais gols. A gente viu como o meio-campo, que é um setor que pareceu menos controlador de jogo nessa temporada, mas olha a boa Champions que fez o Fabian Ruiz, boa Champions não, boa Euro, que fez o Fabian Ruiz, o Vitinha, tem ainda o Zaire Emery, acho que precisa de mais um meio-campista, porque tem mais ou menos a conta, mas esses 2 ou 3 jogadores acho que jogaram muito bem. É um time que tem algumas lacunas de elenco, né? Acho que precisa de um atacante titular e acho que precisa de meio-campista para formar elenco. Mas acho que sim, pode ir um pouco mais calado, quieto, menos holofotes, menos estrela e menos ruído externo. Eu acho que pode ficar melhor e a gente vê o trabalho do Luiz Henrique aparecer mais. Daniel DSNN. Você acha que vale a pena ir atrás de Dani Olmo, mesmo precisando vender um jogador importante? Se desse para vender o Pedri e trazer o Dani Olmo, eu trocaria, tá? Trocaria. Eu acho que para a posição mais à frente no meio campo, o Dani Olmo oferece mais perigo do que o Pedri. Jogador que acho que oferece mais gol, mais passe, chute de fora. Fora que, por mais que o Dani Olmo também tenha algumas lesões na carreira, se machuca menos do que o Pedri. Então, se fosse para abrir mão do Pedri e talvez do Gundogan, dependendo se tivesse um bom acordo para a saída dele, uma venda, sei lá, consegue 15 milhões de euros, mais economizar o salário, para trazer um jogador de 26 anos, eu acho que poderia ser positivo também. Tem outra do Lucas Christian aqui. Messi tem que se pronunciar sobre a música, vi argentinos falando que não foi nada, absurdo. Eu não acho que o Messi tenha que se pronunciar. Eu gostaria, né, que o capitão da seleção falasse sobre uma música que foi cantada nas festas da seleção. O Messi normalmente não se posiciona sobre esse tipo de assunto e tal. Não foi algo que aparentemente ele fez, né? Então é problema do Enzo Fernandes e dos outros jogadores que estavam participando, porque, repito, não parece que o Messi estava. Então talvez ele não tenha que falar pelos outros, ele só tem que falar pelas coisas dele. Mas eu acho que seria muito bom se a seleção da Argentina pedisse desculpas via seu capitão, que é o jogador mais ouvido do mundo, né? Se o Messi falar, todo mundo vai repercutir e tal. Porque realmente é uma música muito infeliz, muito racista, xenofóbica, transfóbica, e que não tem mais lugar. Assim. Um dia esse tipo de piada foi normal, esse tipo de brincadeira futebolística foi normal, não tem que ser mais levado como normal isso. Então eu gostaria que ele se posicionasse. Agora, muitos desses caras muito midiáticos, muito estrelas, não se posicionam. Uma pena. Né? Acho que eles têm um muito bom exemplo para oferecer.
Acho que seria muito positivo para todos os fãs dele, para a comunidade do futebol, se isso acontecesse, mas não é o perfil. E repito, não foi uma coisa que ele fez, né? Então, em teoria, a culpa não é dele. E talvez o Enzo Fernandes tenha que falar pelos erros do Enzo Fernandes, o outro tem que falar pelo erro do outro, o outro tem que falar e não que você tenha que falar por coisa que seus companheiros fizeram. Talvez o raciocínio seja esse. Vai ter uma mais pra frente que eu vou falar sobre isso também. I am Jairo Júnior. Acha que o Morata foi uma boa pro Milan? Acho. E quem o Atlético deveria tentar comprar para supri-lo? Acho que foi uma boa saída do Morata, porque era um jogador que oscilava muito no Atlético. Eu acho que é um bom atacante que conhece bem o futebol italiano, que foi bem nas passagens dele pela Juventus. Eu acho que é uma boa tanto para o Milan como para o Atlético. Cara, se eu fosse o Atlético de Madrid, eu acho que eu ia atrás do Gabriel Jesus. Não sei se o Arsenal quer liberar, o Arsenal comprou ele por 50, 60 milhões, se tiver que vender por isso ou mais é muito caro, mas é um jogador que eu vejo com boas características de Atlético de Madrid. Faz muita pressão para recuperar a bola, troca de posição se é preciso, ajuda bem o time. Acho que seria mais protagonista no Atlético do que no Arsenal ou no Manchester City. É um jogador que eu vejo com um bom perfil de Atlético de Madrid. É a opinião que eu tenho, assim, que seria uma boa para o Atlético. Já há algum tempo eu vejo o Gabriel Jesus com muita cara de Atlético de Madrid. É um time que normalmente joga com 2 atacantes, acho que ele e Griezmann se dariam bem, revezando e mudando de posição. Acho que iria bem. Renan 28, oficial. Caso o Flick consiga recuperar Ansu Fati, como fica a situação dele com a possível chegada do Nico W? Cara, se conseguir recuperar o Ansu Fati, ele é muito bom reserva para o Nick Williams, né? O Ansu Fati pode ser meio que o João Félix dessa temporada. O João Félix terminou a temporada, acho que com 10 gols, 6 assistências. Se o Ansu Fati tivesse um número de mais ou menos participação entre 15 e 20 gols na temporada, acho que tá bom, né? Para recuperar e tal. Então, se o Nico chegar, ainda vai precisar de um jogador reserva para aquela posição, que pode ser o Rafinha, né? Assim, a gente está meio que esquecendo, o hype está muito grande em cima do Lamine e do Nico, e a gente está esquecendo que o Barcelona tem o segundo jogador que mais participou de gols nas 2 últimas temporadas no elenco ainda, que é o Rafinha. Então acho que o Rafinha vai brigar por posição com os dois, a temporada é longa, tem lesões, tem suspensões. Acho que manter o Rafinha é muito importante por isso. O Lamine Yamal oscilou bastante na última temporada, ele fazia bons jogos e depois jogos mais apagados. Então não tem que esquecer do Rafinha. E não tem que esquecer, caso o Ansu Fati esteja fisicamente bem, tecnicamente bem, esteja confiante, esteja bom de cabeça também não é caso de esquecer o Ansu Fati. Me parece um jogador muito desvalorizado, que não tem mercado, o Barcelona não vai conseguir ganhar muito dinheiro com ele, então talvez seja melhor ficar. Senão você vai ter que liberar o Ansu Fati para alguém, que vai tratar ele com menos cuidado que ele poderia ser tratado aqui, para trazer um outro, que vai gerar custo para você, como o João Félix, por exemplo, né, gerou o custo do salário e tal. Então, acho que é uma boa tentar recuperar o Ansu Fati, fisicamente, mentalmente, e um bom reserva para entrar de vez em quando nos jogos. Lucas LGDS. MB, estou com dificuldade de seguir a vida pós-término, quase 3 anos namorando. É porque você estava acostumado, Lucas. Talvez você goste dela e tal, ou dele. Mas a primeira coisa é o costume. Costume, carência e rotina. Então, às vezes é isso. E daqui a pouco, quando você for ver, daqui a pouco quando? Pô, às vezes é 2, 3, 4 meses, 1 ano. Mas daqui a pouco passa. Sempre passa, cara. Passa pra todo mundo. Sempre passa. Fica tranquilo. Daqui a, sei lá, daqui a 2 meses você vai ver o tanto de coisa que já aconteceu nesses 2 meses e a gente esquece o sentimento de dor que passou e fica pronto pra próxima. Fica tranquilo. Tem mais uma aqui de doenças do coração, dores que o sentimento traz pra gente. Sigilo. Tô gostando de uma mulher mais velha que eu. Como não deixar a idade atrapalhar? Tem que ver o mais velho quanto, né? Velho quanto? Tem idade para ser sua mãe? Idade para ser a mãe da sua mãe, que configuraria sua avó? Ou ela é 4 ou 5 anos mais velha? Tô brincando. Cara, pela sua foto, eu não tenho ideia de quantos anos você tem. Você parece ter entre 20 e 35 anos. Mas é o seguinte, a idade não tende a interferir tanto se você for uma pessoa madura. Então, se você é uma pessoa que vai conseguir conversar com ela bem, já está num patamar de trabalho, de vida profissional razoavelmente parecido com o dela, que vocês não tenham um gap
muito grande de você, está na faculdade preocupado com prova e que ela está preocupada com uma reunião importante que ela vai ter, com algum projeto que ela tem que apresentar, ou se tivesse gap, se ele não atrapalhar tanto vocês, porque, cara, se ela estiver interessada por um homem mais novo também, ela vai estar preocupada só se você é maduro ou não. E você tem que estar preocupado também se você vai ser maduro o suficiente para estar com uma mulher mais velha. Mas eu vou te falar uma coisa, gente mais velha é melhor que gente mais nova, tá? Pessoa mais velha, ela já está mais segura do que ela quer, mais ciente do que ela quer, já não tem tanta frescura para, não sei, para coisa boba, para brigar por coisa boba. Então, o normal é que seja uma relação melhor, mais saudável, menos tóxica, de menos cobrança. A pessoa só tá porque ela quer. Então, vai fundo. E eu não queria te expor aqui, Pedro. Jamais falaria seu nome. Cax do 05. Qual é a verdadeira chance do Barcelona ganhar algum título esse ano com essa seleção do Real? Salve. Cara, na temporada 22-23, o Real Madrid vinha de ser campeão da Champions League, na 21-22. Na 21-22 o Real Madrid ganhou também o Campeonato Espanhol, acho que ganhou, né? O Atlético de Madrid ganhou um ano antes, na 20-21. Então o Real Madrid vinha também de ganhar o Campeonato Espanhol, a Champions League. A 21-22 foi que o Xavi chegou no meio da temporada, o Barcelona estava muitos pontos atrás. Enfim, há 2 anos a gente estava numa situação... O Barcelona estava numa situação... A gente, né? Assim, as pessoas no mundo geral. Estava numa situação muito parecida com a de agora. E o Barcelona ganhou o Campeonato Espanhol metendo 10 pontos na frente do Real Madrid. Então, o Real Madrid está montando um ótimo time, está. Já era bom, a tendência é ficar ainda melhor. Olho com a saída do Toni Kroos e o que isso pode causar de impacto. Mas a chegada do Mbappé tende a melhorar o time. O Real Madrid é favorito para ganhar o Campeonato Espanhol e a Champions League? É. Isso quer dizer que ele vai ganhar? Não. Tem que dar liga, tem que ver se vai perder ponto bobo, se os caras vão estar toda hora motivados, se o Toni Kroos vai fazer diferença, se a defesa vai funcionar tão bem como funcionou na temporada passada. Cara, o mundo tem que girar. Então, a gente não sabe se o Barcelona vai jogar bem como jogou há 2 anos, se vai jogar mal como jogou um ano atrás. Mesma coisa o Real Madrid, a mesma coisa os outros. Então, qual a real chance do Barcelona ganhar? Parece que é uma coisa que, assim, que é impossível de acontecer, e não é. Gente, é futebol. Futebol sempre aconteceu dessas coisas, de um ter um grande time e nem sempre tudo aquilo que é investido, tudo aquilo que é gasto, tudo aquilo que é colocado no papel se reflete dentro do campo em uma diferença tão grande para quem não tem aquele poderio todo. Leonardo Alcântara 11. É muito inconveniente ir para um bar sozinho e puxar papo com completos desconhecidos? Eu acho demais. Eu acho. Assim, eu não sei se você está querendo flertar com alguém. Porque aí, beleza, se você vai para um bar e a menina tá ali com um pessoalzinho e você vê que tem chance de uma aproximação, em pé, né? Não vai puxar uma cadeira e sentar numa roda de pessoas porque você quer flertar com o menino. Que dá para conversar com ela, ela vai simplesmente girar o corpo dela para o grupo que ela está e vai conversar com você. E eventualmente ela vai voltar para o grupo e você vai se inserir naquele grupo, vai conversar com mais alguém. Beleza. Agora, se você está pensando em ir para um boteco e puxar uma cadeira e sentar com pessoas que você não conhece para conversar, não faz isso não, porque é até um pouco assustador, assim. Mas normalmente eu diria que é muito inconveniente, sim. Sai sozinho, fica na sua, e se alguém vier conversar com você, tiver mais ou menos por ali, aí tudo bem, aí você interage e aproveita, mas... Pô, não tem ninguém pra sair com você, cara? Chama alguém aí, me chama. Nutri Preto. Por que o Real Madrid não dá uma chance pro Renier? Pagou 30 milhões de euros pra nem testar? Cara, talvez a chance que o Renier tenha seja nos treinos, né? A pré-temporada acho que passada e essa ele começa com o clube. Então não é porque não está colocando para jogar que ele não está tendo chance. Talvez não tenha chance para o grande público ver, mas talvez não seja necessário que o grande público veja que ele não está no nível do Real Madrid. Ele não jogou regularmente no Dortmund, no Girona e nem no Frosinone. Então, assim, ele está tendo chance nos empréstimos que ele está tendo de mostrar serviço e não está conseguindo corresponder. A gente não pode pensar que porque a gente não está vendo, o clube não está vendo. O clube vê nos treinos, os informes, o clube vê ele jogando no Frosinone, no Girona, para ver o que está acontecendo. Então, a percepção que o clube tem, a quantidade e qualidade de informação que um clube tem é muito diferente da nossa. Vale a mesma coisa para o Vitor Roque, né? Ah, por que não coloca o Vitor Roque para jogar? Cara, eles estão vendo o Vitor Roque treinar, né? Então, talvez no treino ele não esteja mostrando ainda o suficiente para jogar. Só que a gente tende a achar que a gente sabe mais do que os caras que estão lá dentro no dia a dia. Ó, a pergunta da Gabriela Pavar.
Messi é conivente com o racismo na Argentina? Eu acho que essa pergunta vai muito mais longe do que ela deveria, Gabriela. Que o Messi não se pronuncie, eu acho errado, eu gostaria que ele se pronunciasse, eu acho que seria um muito bom exemplo para todo mundo. Agora, repito, não é algo que ele fez e talvez ele não tenha que assumir os erros dos outros. Então, e assim, o racismo na Argentina, de uma forma geral, o que as torcidas fazem nos campos de futebol afora, o que as pessoas fazem na sociedade, o racismo na Argentina tem algo muito parecido com o Brasil, assim, houve um momento da história que tentou se branquear a população, né? Que os europeus foram incentivados a ir para a Argentina, assim como ir para o Brasil, para branquear uma parcela da população, porque consideravam que era muito morena e muito preta. Então, racismo é muito mais do que chamar alguém de macaco, do que cantar uma música. O racismo é muito maior do que isso. Acho que o Messi não tem absolutamente nada a ver com isso daqui. Eu gostaria que grandes personagens que influenciam muito se pronunciassem mais. Agora, que ele não pronuncia não quer dizer que ele seja conivente. Repito, não é uma coisa criada por ele, não é uma coisa que ele gerou, não é uma coisa que ele fez. Que ele poderia girar esse jogo e dar um exemplo melhor e tal, que tanta gente que segue ele iria se identificar, acho que sim, mas não foi uma coisa que ele fez pra gente cobrar assim. Gustavo, tá com X, Sick. Como o United continua tendo tanta grana para fazer contratações erradas, sem ganhar nada nos últimos anos? Porque ganhar título não é a mesma coisa que ganhar dinheiro. E o United continua tendo, ano após ano, top 5 orçamento do futebol mundial. É um clube muito grande, com muita torcida na Inglaterra e fora da Inglaterra. O futebol inglês é muito rico. Tem um estádio muito grande. O Old Trafford é para 80 mil pessoas, está sempre lotado. Arrecada com estádio, arrecada com televisão, arrecada com venda de material esportivo. Como é um clube muito conhecido, muito rico, de um futebol muito rico, os patrocínios são muito altos. Enfim, o Manchester United tem uma máquina em torno que ele sabe fazer funcionar muito bem. Outra coisa é que ele não sabe fazer futebol, por isso gasta tão mal o dinheiro. E por isso, quando a gente fala que é muito fácil ser campeão porque tem dinheiro, olha como o City e o Guardiola ganham, que fácil que é. Não, o Manchester United gastou mais dinheiro do que o Manchester City gastou desde que o Guardiola chegou. E olha o que um ganhou, o que o outro ganhou. Então, fazer dinheiro o Manchester United sabe. Até porque se você é um clube grande da Inglaterra, é relativamente fácil fazer muito dinheiro. Se você souber aproveitar bem, você não tem que ter uma ideia mirabolante para tirar coelhos da cartola. Então, tem que trabalhar melhor o futebol. A chance do Manchester United de melhorar rapidamente, tipo em 1, 2, 3 anos, é muito grande porque dinheiro para contratar ele tem. E é um clube atrativo, da Premier League, a camisa pesadíssima, um clube imenso, atrair jogadores para lá. Se esse clube estiver melhor, não tem que ser difícil. Hoje tá? Hoje é um clube que no meio fala-se muito mal do Manchester United. Lesões dos jogadores, as instalações, a forma de trabalhar, os profissionais que lá estão. Então tem que mudar um pouco esse ciclo para que os jogadores voltem a ter vontade de ir para o Manchester United. O Klopp, quando chegou lá, quando ele chegou para conhecer, porque antes dele ir para o Liverpool, ele foi no Manchester United, falaram para ele que era a Disneylândia do futebol. E ele viu e não sentiu isso, porque o clube queria vender uma coisa externamente que quando você via, você não percebia isso. Então, tem que mudar isso, tem que voltar a ser a Disneylândia do futebol, tem que ser um clube de novo divertido, um clube de novo potente para todo mundo querer ir. Pergunta do Jean, _TWC. Eu acho que é a última. Quem é mais ídolo, Neymar ou Ronaldinho? Cara, os dois jogaram no Barcelona e no PSG, né? Assim, clubes que eles coincidiram. E nos dois, o Ronaldinho é mais ídolo. O Ronaldinho agora, na semifinal contra o Borussia Dortmund, esteve no Parque dos Príncipes e foi nome cantado, ovacionado pela torcida, deu volta olímpica e tal. Eu duvido que isso vá acontecer com o Neymar lá, pela impressão que ele deixou. No Barcelona, mesma coisa, o Ronaldinho saiu daqui em 2009, tem 15 anos que ele saiu, e o Ronaldinho foi um cara que mudou o clube. O Barcelona era um clube, como eu falei do Juventus agora há pouco, o Barcelona era um clube triste, cabisbaixo, cinza, sem vida, que chegou a não se classificar nem para a Champions, que passou 5 anos sem ganhar nenhum título. E aí chegou o Ronaldinho e isso mudou, ele coloriu de novo o Barça, o torcedor gostou de ir de novo para o estádio, e começou a jogar bem, e ele melhorou os jogadores em torno dele, então ele melhorou completamente o que era a vida desse clube. O Neymar veio, jogou bem aqui, jogou bastante bem aqui, e foi embora deixando um gosto muito amargo em todo o torcedor do Barcelona pela forma com que ele saiu. Então nesses dois clubes,
o Ronaldinho é mais ídolo. O Ronaldinho é muito ídolo no Atlético também, né? O que ele fez com o Galo também foi muito importante. E aí, acho que no Milan, menos, ele jogou bem no Milan, mas o Milan, já na fase do Ronaldinho, já não era um clube ganhador, como foi no início dos anos 2000 e nos anos 90. E em Flamengo, Fluminense, aí bem menos ainda. Mas nos clubes que eles coincidiram, e o Neymar, é claro, que é muito ídolo do Santos, nos clubes que eles coincidiram, o Ronaldinho é bem mais ídolo que o Neymar. Na seleção brasileira, eu acho que o Ronaldinho também, porque o Ronaldinho ganhou, o Neymar ganhou menos, né? O Neymar ganhou uma Copa das Confederações, o Ronaldinho ganhou a Copa do Mundo, e também ganhou aquela Copa América, né, de 99. E o encantamento do Ronaldinho na seleção também, acho que foi maior, né, assim, as sensações que ele deixou naquela Copa das Confederações de 2005, e acho que era um período que a Copa de 2002 deixou boa sensação no torcedor brasileiro. Então, na seleção, embora o Ronaldinho também acho que tenha brilhado mais nos clubes que na seleção, mais no Barcelona, mais no Galo, do que na seleção brasileira, mas até o distanciamento, né, assim, o fato de já ter deixado, de já ter aposentado e tal, o distanciamento faz também esquecer algumas coisas negativas, ajuda. Mas nos clubes que eles coincidiram, não tem nenhuma dúvida. Em Barcelona, no Paris Saint-Germain, Ronaldinho é muito mais ídolo que o Neymar. Meu povo, 50 minutinhos, 51 nesse segundo, acabou. Eu vou deixar um recado para vocês. Segunda-feira vai ter um café especial, que eu já queria ter feito ontem, um vídeo sobre isso, só que por conta da cirurgia eu não consegui. Eu quero analisar com vocês o vídeo de apresentação da camisa nova do Barcelona, porque tem um tanto de easter egg, tem um tanto de coisas escondidas e de curiosidades do time, do clube, da cidade, da Catalunha, que são elementos muito importantes aqui para o imaginário popular das pessoas sobre futebol. E eu não sei se eu consigo colocar tipo o vídeo aqui embaixo, por direitos, eu não sei se eu posso ser bloqueado ou não, se o meu vídeo pode cair, eu só vou colocando as fotos para ir mostrando, mas eu quero fazer quase que um react para mostrar para vocês curiosidades do vídeo do Barcelona, então pelo menos os print screens de alguns pontos eu vou colocar, porque esse final de semana não vai ter jogo. Vou assistir só alguma coisa de futebol brasileiro e tal, e aí eu falo disso, mas para fazer um café legal, interessante, segunda-feira eu vou fazer esse vídeo, então não percam o Café com Beckler de segunda, analisando curiosidades do vídeo de apresentação da camisa do Barcelona. Vão aproveitar o final de semana, estejam vocês enxergando tudo perfeitamente igual eu ou não, que às vezes se você não está enxergando tão bem, você pode sentir, e sentir é melhor do que ver. Vão aproveitar, gente, com o juízo que o final de semana merece, né, que é pouquíssimo, aproveitar a vida e depois se recuperar durante a semana que vem. Beijo para vocês, valeu!